Finalmente eu encontrei um novo setup para trabalhar, que inclusive é muito melhor do que ficar sentada. Eu sempre quis, gente, ter uma daquelas mesas, sabe aquelas mesas que sobe e desce assim? Só que obviamente aquilo é muito, muito caro. Então eu comprei essa coisinha aqui, que é aquelas mesinhas para você trabalhar tipo na cama e tal. Eu comprei na verdade para isso. Mas eu encontrei esse uso aqui que é maravilhoso, porque agora eu consigo simplesmente tive que começar a usar boné, gente, porque 7 horas da manhã o sol já tá rachando. Não tem como, gente. E muitas vezes eu vou no horário assim de 11h30, meio-dia, que é o horário que a academia tá mais vazia. E aí o sol, gente, muito, 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 muito forte. E estou me adaptando ainda. Eu não tenho costume de usar boné, mas eu tô gostando. Eu acho que tá. Olha só. Ressurgir das cinzas. Meu Deus do céu. Acho que tem uns 2 meses que eu não gravo vídeo pra cá. Mas voltei, gente. Estou de volta à realidade. Estou tentando organizar minha vida, botar minha rotina em dia. E não tá sendo nem um pouco fácil, gente. Vou contar pra vocês o que eu tô lendo. Vamos lá? Com essa minha volta pra cá, pra Bahia, depois desse 1 mês e meio lá com a minha família, não só voltar à rotina está sendo difícil, como também voltar às leituras. Em fevereiro eu não terminei nenhum livro. Eu tô lendo O Veneno na Montanha. Eu já tava lendo esse livro no ano passado, gente. Só que o que aconteceu? Eu não levei ele pra Rondônia. Eu não consegui terminar ele antes de ir. E eu não levei ele pra lá. É isso, ele tava no meu desafio, né, que eu fiz no ano passado pra ler todos os meus livros físicos. E no caso, eu não terminei ele no ano passado, mas eu estou quase terminando ele, então vai ser uma vitória simbólica, eu diria, com relação ao desafio. Então, faltam menos de 100 páginas, gente. Eu tô aqui no livro, tô quase terminando. Esse é o segundo livro, gente, de uma série que vai ser uma trilogia. O terceiro livro ainda não tá lançado. E o primeiro é O Veneno na Montanha. E eu gostei muito do primeiro livro, gente. Muito, 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 muito mesmo. A dicção tá... Gostei muito, muito mesmo do primeiro livro. Ele é uma fantasia, em que a gente vai acompanhar a história da Kalina, em que ela vai cometer um crime para entrar na prisão desse lugar aí onde ela vive, né, que é em Sula. Tem acho que um mapinha aqui. Aqui. Ela quer entrar nessa prisão, né, que fica numa montanha, para poder recuperar alguma coisa que tem lá dentro, que ela acredita que seja perdida, que está lá dentro. Mas a questão maior relacionada a essa série é porque tem um tirano que é de um dos reinos, né, esse continente ele tem vários reinos. Um dos reinos tem um cara que se denominou assim, né, imperador de todo mundo, dominou todos os outros reinos e comanda de forma bem autoritária, assim, né? Ele tem exércitos e ele é bem do mauzão, assim. Então tem essa questão também relacionada aí com a realidade desse livro. Tem um romancezinho, assim, tem um subplot de romance, sabe? Acontecendo, a Kalina ela vai se envolver, vai se apaixonar, nananã. Que é muito legal, assim, muito legal. Mas esse segundo livro, gente, eu não tô gostando tanto quanto o primeiro. Talvez até por isso que eu esteja demorando tanto pra ler. Tá aqui no finalzinho e eu tô um pouco, assim, não me importando mais tanto com os personagens. Eu não sei se é porque eu demorei pra ler, não sei, gente, mas o primeiro livro eu me senti muito mais conectada, muito mais engajada, assim, com a história dos personagens do que eu tenho sentido nesse livro. Talvez
um pouco arrastado em alguns momentos. Em outros momentos eu senti que as coisas, aqui mais pro final, as coisas estavam acontecendo muito rápido, assim, uma coisa seguida da outra, várias coisas ao mesmo tempo. Enfim, gente, tô quase terminando. Quando eu terminar mesmo, vocês vão saber. Provavelmente eu vou falar dele, assim, uma resenha mais completa no vídeo em que eu encerro o desafio dos livros físicos. Eu não sei se esse vídeo vai sair depois ou antes desse vídeo de encerramento do desafio, mas no momento eu ainda não gravei ele, porque eu tô esperando terminar esse daqui pra eu poder gravar. Além disso, gente, eu tô lendo outras coisas. Todas essas coisas que eu vou falar pra vocês, eu comecei a ler quando eu ainda tava em Rondônia. Não tá avançando muito. Eu tô lendo o segundo livro de uma duologia, que eu não lembro o nome da duologia. Eu tô lendo em inglês, mas em português chama A Fúria e a Aurora, o primeiro livro, e o segundo é A Rosa e a Adaga. A Rosa e a Adaga, eu acho. O primeiro livro, gente, eu li há muito tempo. E eu já tenho esse segundo também há muito tempo. Eu tô em 30% dele. Não sei... na verdade, eu sei sim. Sabe o que aconteceu? Eu vou explicar pra vocês. O primeiro livro, eu li ele em inglês há bastante tempo atrás, quando eu tava começando a ler em inglês. Esse é um livro de fantasia que ele é bem complexozinho, assim, o inglês dele. Porque tem muita coisa sobre a mitologia e a cultura de povos árabes. Então, tem nomes de vestimentas, nomes de armas, nomes de costumes e nomes de tudo assim da ambientação que está relacionado com isso, que são palavras que na época que eu li o primeiro livro eu não tinha muita familiaridade. Então foi um livro que eu li, mas que foi bem difícil para eu ler. E acabou que eu gostei menos dele por causa disso. E aí eu demorei muito pra poder pegar o segundo. Mas eu gostei do primeiro, então sempre tava ali. Não, eu preciso ler. Chegou o momento, tava de férias, né? Eu falei, eu vou terminar essa duologia. E aí eu comecei o segundo livro. Tive que ir atrás de um resumo do primeiro livro, então eu encontrei num site um resumo do primeiro livro. E aí eu comecei o segundo livro. Comecei meio perdidinha ainda, mas logo eu peguei o jeito, relembrei ali os personagens, a história, o que tinha acontecido no final do primeiro livro, né? As minhas impressões que eu tinha tido no primeiro livro. E agora eu tô engatando aí no segundo. Tem 2 semanas que eu não leio ele, né? Mas tô gostando muito e percebo o avanço que o meu inglês teve ao longo desses últimos 3 anos. Eu realmente tô muito mais preparada para ler esse livro agora, sem que a barreira linguística interfira na minha experiência. Eu tô lendo O Buraco da Agulha, que é um livro antigo, assim, foi publicado em 1980 e pouco, eu acho, 70 e pouco, que é de um autor muito famoso, que é o Ken Follett, e eu nunca li nada desse autor. Esse livro aqui, O Buraco da Agulha, ele é um livro, assim, de espionagem. Ele se passa, tem uma ambientação histórica, assim, né, então ele é uma ficção histórica, eu acho, que é baseado em fatos reais, se passa na Segunda Guerra, né, com acontecimentos da Segunda Guerra, mas tem muita coisa que é inventada, né, pelo autor. Então a gente vai acompanhar principalmente o lado inglês desse esquema de espionagem aí. Mas a gente tem vários personagens, inclusive um espião alemão que tá inserido dentro da Inglaterra como um... disfarçado, né? Ele é um espião alemão dentro da Inglaterra. Então tem alguns capítulos dele, tem alguns capítulos de outros personagens, e eu tô gostando muito, tô em 38%, esse eu li um pouquinho depois que eu cheguei aqui, e eu tô achando muito interessante, gente. Eu nunca li nenhum livro assim, eu acho que eu nunca li nenhum livro assim, não lembro. Bem diferente, quando eu comprei ele, o e-book, né, eu não sabia sobre o que era o livro. Eu comprei porque eu queria ler alguma coisa desse autor e eu vi que esse não fazia parte de séries. E também, gente, o último livro que eu vou falar pra vocês que eu tô lendo, que é A Lâmina da Assassina. Eu tô em 50% desse livro. Se vocês não sabem, gente, eu tô lendo Trono de Vidro, porque tem uma amiga minha que gosta muito e que me encheu o saco, né, pra eu poder ler. E eu tô gostando muito, sabe? Li os 3 primeiros livros, eu escolhi ler A Lâmina da Assassina como o 4º livro. Então, eu li Trono de Vidro, li Herdeira... Não, como é o nome do segundo? A Coroa da Meia-Noite e A Herdeira do Fogo. E agora eu tô lendo A Lâmina da Assassina. Eu gosto de Trono de Vidro, só que é sempre um parto pra eu ler. É sempre um parto pra eu ler. E esse eu tô lendo já também tem um tempo. Tem um tempo bom. E eu gosto, gente. Eu gosto da Selena, eu gosto da história dela. Eu acho que é um livro, por exemplo, a política muito mais bem construída do que a outra série da autora, que é
Corte de Espinhos e Rosas, né? Eu não sei se tem o nome da série. Eu acho que Corte de Espinhos e Rosas é o nome da série mesmo, né? Mas eu sei também que os próximos livros são bem grandes. Eu sei que provavelmente eu vou gostar muito, mas ao mesmo tempo eu fico... Meu Deus do céu, será? Será que eu vou me submeter a isso? Terminei o Chamado do Abismo, gente. Consegui terminar. Não terminei aquele dia que eu falei pra vocês, terminei no dia seguinte. Faltava assim umas 80 páginas, eu acho. E no finalzinho dele, desde aquele momento que eu falei com vocês, ali tava faltando umas 100 páginas mais ou menos pra terminar, ele voltou a ser pra mim um livro que me engajou. Eu fiquei curiosa, eu fiquei presa na história, os acontecimentos eles fizeram sentido, tudo que a gente foi acompanhando ao longo de todo o livro meio que se interconectou. A gente teve também alguns plot twists assim no final que pra mim fizeram sentido, então eu gostei do final dele. Mas apesar disso, eu mantenho todas as minhas opiniões anteriores que eu falei já pra vocês. Eu fiquei um pouco entediada ao longo da leitura, eu senti que o meio dele aqui, assim, que eu entendo que foi necessário, porque foi uma construção, assim, para tudo que precisava acontecer, só que ao mesmo tempo eu não consegui me sentir engajada pela leitura, sabe? Além disso, gente, eu comecei um livro que eu peguei emprestado de uma amiga minha. Peguei emprestado tem muito tempo com ela já, gente. Eu acho que deve ter bem uns 8 meses, 10 meses, foi mais ou menos no meio do ano passado que eu peguei com ela, que é A Contagem dos Sonhos, da Chimamanda. Não vou me arriscar aqui. Chimamanda Ngozi Adichie. Tem que ouvir ela pronunciando o próprio nome para eu poder pronunciar para vocês. Eu comecei esse livro tem 2 dias e eu estou aqui. Ele é um livro que ele é dividido, a gente vai acompanhar a história de 4 mulheres negras. Todas elas se conhecem, tá? Todas elas, então a história delas é interconectada, sim. Só que a primeira que a gente acompanha é a Chiamaka. Então, até aqui onde eu li a história do ponto de vista dela. E agora eu vou começar a ler a história da Zikora. A Zikora é a melhor amiga da Chiamaka. Então, elas têm essa relação entre elas. E eu tô adorando, gente. Essa primeira já foi assim, meio que um soco no estômago, porque eu me vi em vários momentos, em várias coisas que ela tá descrevendo. Porque assim, claro que não tô me referindo aqui à questão de me ver com relação à experiência dela enquanto uma mulher nigeriana, que tá morando nos Estados Unidos, então tem todas essas questões. E ela também fala muito sobre a questão dela ser rica, tipo, ela é muito rica, os pais dela são muito ricos, e aí, por exemplo, ela namora um cara que é lá dos Estados Unidos também, que faz muitas críticas com relação a isso, com relação à riqueza da família dela, né, como se uma família africana não pudesse ser rica, parece que essa riqueza, ela incomoda muito. Então tem essas críticas, tem as questões sobre a vivência negra nos Estados Unidos, mas também viajando, porque como a Chiamaka, ela é uma mulher que tem dinheiro, ela viajou pelo mundo, então ela fala muito sobre isso também. Mas o que eu me identifiquei, assim, né, que eu me senti muito conectada com ela, foram as vivências nos relacionamentos. Ela vai contando um pouquinho sobre alguns relacionamentos amorosos que ela teve, acho que
3 no total, ela fala, e ela fala muito dessa vontade que ela tem de encontrar um amor. Ela não chama de amor verdadeiro, ela chama assim como um amor de alguém que vai entender ela completamente. Na primeira frase do texto, ela fala, do texto dela, né? Ela fala assim: sempre desejei que outro ser humano me conhecesse de verdade. E todos esses 3 relacionamentos que ela teve, ela descreve como uma coisa ou outra, ela tinha que esconder, né, da personalidade dela mesma, para que ela estivesse com aquela pessoa. Então ela nunca se sentia como se ela pudesse ser 100% ela mesma. Enfim, gente, muito legal. A Chimamanda escreve muito bem. Esse é o primeiro livro dela mesmo, romance, né, que eu tô lendo. Eu li um outro dela que é tipo um contozinho, que acho que é aquele do Sejamos Todos Feministas. Eu acho que é esse que é dela. Mas eu não li nenhum romance dela. Ela tem um outro livro muito famoso que chama Americana, que eu já ouvi falar muito bem, provavelmente eu vou ler depois de ler esse daqui. E pra encerrar, gente, esse momento de conversa aqui com vocês, eu quero mostrar um livro que chegou aqui, porque eu achei ele muito fofo. A Companhia das Letras me enviou, né, na verdade aqui é o selo Alfaguara, O Gato do Adeus. Pelo que eu entendi aqui, é narrado do ponto de vista dos gatos. E aí, olha que coisa mais linda, gente. Olha isso. Eu tenho um caderno de leitura, né? Vocês sabem disso? E eu amo receber adesivo, gente, porque eu acabo usando eles de uma forma ou de outra no meu caderno ou em outras coisas. Olha que lindo. Aí veio também esse postal com a mesma capa do livro. E olha isso aqui. Gente, que coisa mais linda! Olha que fofura, gente. É tipo um lencinho assim, parece um tecido de fralda de bebê. E aí, cheio de gatinho, gente. Olha que lindo. Eu nem sei o que eu vou fazer com isso, mas eu achei muito lindo. Terminei de ler, gente, O Buraco da Agulha. Me prendeu muito esse livro, gente. Me prendeu muito, muito, muito. Como nenhum outro tava conseguindo me prender. E aí, finalmente, eu saí dessa mini ressaca que eu tava desde que eu cheguei aqui. De volta, né, na Bahia. E que livro legal, gente. Muito, muito legal. Ele tem essa ambientação histórica lá na Segunda Guerra, bem no momento em que meio que no momento decisivo em que um espião alemão ele tinha uma informação que podia fazer a Alemanha ganhar da Inglaterra na Segunda Guerra. E aí a gente tem exatamente a descrição de como, ao longo de todo o livro, né, de como eles estavam caçando, né, a inteligência da Inglaterra estava caçando esse espião alemão que estava infiltrado e que conseguiu essa informação que podia fazer com que a Alemanha ganhasse. E aí a gente tem toda essa coisa da caçada, não sei o quê, e todo mundo muito inteligente, sabe? Coisas muito inteligentes, mas não de uma forma complicada, porque tem muita coisa sobre guerra, né? Sobre estratégia de guerra e tal. Se você conhece a história de como aconteceu a derrota da Inglaterra, que foi, pelo que eu entendo, né? Que não é o meu caso, eu não conheço muito disso. Mas que foi pela Normandia, que a Inglaterra meio que enganou a Alemanha, fazendo com que eles acreditassem que a invasão ia ser por outro lugar, e eles invadiram pela Normandia e não tinha praticamente exército alemão lá para poder impedir eles de desembarcar e tal. Então, se você tem por exemplo, se você é um historiador, ou se você tem meio que um hiperfoco em Segunda Guerra, você sabe de alguns detalhes históricos, pode ser ainda mais interessante, porque aí você consegue pegar as referências históricas exatas e saber o que realmente aconteceu daquilo ali que está sendo descrito no livro e o que não aconteceu, o que o autor está tomando a liberdade e adicionando ali
para fazer o livro ficar ainda mais engajável. Muito legal. Tem uma protagonista, né, uma mulher nesse livro que também eu gostei muito da participação dela, assim, da história dela, do papel que ela desempenhou. Eu acho que eu vou dar uns 4,5 pra esse livro. Eu não tenho muito nível de comparação, assim, né, porque eu não li outros livros desse jeito, tipo de espionagem com fundo histórico. Mas eu gostei muito, então eu vou começar dando 4,5 pra esse. Os próximos que eu ler, aí eu comparo com esse. E uma coisa... Por que eu não vou dar 5, né? Eu gostei muito, só que teve uma coisa que eu fiquei assim... Mas eu entendo que esse livro também, assim, pra época que ele foi lançado, eu acho que ele é bem feminista, assim, né? Mas ele coloca... Eu vou dar um spoiler aqui, tá? Então eu vou deixar um aviso de spoiler aqui, se você não quiser saber esse detalhe, que é bem lá pro final do livro, tá? É um detalhe bem decisivo para o desfecho. Então, fica o aviso aqui que vai ter spoiler. Essa personagem feminina que eu falei, ela que mata o espião alemão. Ela que pega ele e tal. Porque ela tá tentando se proteger, não é de forma... Ela não era uma das pessoas que estava caçando ele. Ele foi parar lá onde ela mora, ela morava numa ilhazinha, ele foi parar lá, e aí ela descobriu que ele era e tal. E sabia que ele podia matar ela, tentou se proteger. E aí, depois que ela descobriu que ele era um espião alemão, ela tenta impedir ele de entregar a informação que ele tem para os alemães. E aí ela mata ele. Só que o que acontece? Antes disso, ela tem meio que um caso com ele. É muito complexa a história, não vou entrar em detalhes, mas ela tem meio que um caso com ele. Ela vai pra cama com ele e tal. Ele é um cara bonito, né? E que mente muito bem. E aí o que acontece? Ele não consegue matar ela. Ele é um assassino frio, gente. Ele mata todo mundo que ele encontra pela frente, que vê o rosto dele, que pode ser uma ameaça pra ele, que pode dar qualquer informação sobre ele pra polícia. A menina, né? É Lucy? Acho que é Lucy o nome dela. Ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Esqueci o nome dele. Ele tem vários nomes, na verdade, né? Ele fica mudando de nome aí, porque ele é um espião. Ele meio que se dá uma apaixonada por ela, assim, né? E ele não consegue matar ela. Ele não consegue, gente. E aí é por isso também que ela consegue matar ele. Ele dá uma desacreditada nela, ele pensa tipo assim, pô, ela é uma mulher, ela não vai ter coragem de me matar. E ele tá assim, pô, ela é tão linda, eu não consigo matar coisas bonitas desse jeito. E aí, assim, ao mesmo tempo que eu pensei, pô, ela mostrou pra ele, né, ele tava meio que desdenhando dela, achando que ela não tinha capacidade de matar ele, até porque eles tinham se relacionado e tal, mesmo que, assim, por 2 dias. Mas ela tinha coragem sim, então ela mostrou, peraí, meu filho, você acha? Mas, ao mesmo tempo, tipo assim, a fraqueza dele foi porque ela era muito bonita. E eu entendo que a beleza, ela realmente pode ser usada, óbvio. A gente conhece aí o pretty privilege, o privilégio dos bonitos, né? Eu não acho que foi de todo uma coisa ruim, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando assim, será que esse assassino, que é muito experiente, é o melhor espião alemão, ele colocar em risco, mesmo que por um instante, essa missão dele que ele colocava acima de tudo, de todos, até acima de si mesmo, por causa de uma mulher bonita? Então, gente, terminei o Buraco da Agulha. Os outros livros eu não avancei mais, tá? Tô lendo ainda A Lâmina da Assassina e A Fúria Aurora? A Rosa e a Adaga. E eu li um pouquinho também de A Contagem dos Sonhos ontem. Comecei a ler a história da segunda personagem, que é a Zicora. Eu li isso aqui dele. E ela é muito diferente da primeira, que é a Chamaca, muito diferente, em vários aspectos, assim. Mas quando eu terminar a história dela, aí eu venho comentar um pouquinho mais com vocês.